E hoje ele vai bater um papo conosco aqui a respeito de neurociência. Estamos aqui em mais um episódio do nosso Glucocast e hoje nós temos um convidado especial, que é o senhor Jason Pires, que é formado em Física, tem mestrado em Ensino de Física, não é isso? Exatamente. E hoje ele vai bater um papo conosco aqui a respeito de neurociência. O que é seu interesse em neurociência? Conta um pouquinho aí da história para nós, qual a relação disso com o teu trabalho, enfim. Obrigado, Lécio, pela oportunidade. Eu lembro que eu estava pesquisando sobre formas de aprendizagem, num mundo que tem bastante informação, às vezes a gente fica um pouco perdido em o que aprender e como aprender. E eu lembro que tinha um pesquisador gaúcho, ele falava bastante sobre neurociência e como criar bons hábitos, como de leitura, por exemplo. E é um assunto bem interessante, mas ao mesmo tempo complexo, né? Para mim também me interessa, porque nós, quando na faculdade estudamos as formas de aprendizagem, a questão da cognição, para a gente melhor trabalhar com os alunos, eu lembro que na faculdade não se comentava sobre neurociência. A gente tinha as teorias pedagógicas, mas não se tocava nesse assunto. Então eu quis fazer uma conexão, e até para o interesse futuro, acabei de concluir o mestrado, né? Então, no interesse futuro de talvez um doutorado, eu pesquisar sobre isso. Então, um primeiro ponto que a gente poderia começar a conversar é realmente entender assim, como é que a gente aprende algo novo nesse âmbito da neurociência. Sim. É curioso você falar que na tua faculdade não falavam a palavra neurociência, mas você mesmo disse que utilizava algumas técnicas pedagógicas que provavelmente vieram da neurociência. É verdade. Aqui, a gente for ver aqui, por exemplo, esse livro aqui, que está aqui em cima, Sim. é um livro antigo. Eu estudei ele na faculdade, no segundo período da faculdade. O nome é 100 bilhões de neurônios, sem propagandas, mas ele é um livro interessante porque ele fala exatamente, ele é bem abrangente em relação à neurociência. Ele vai falando desde o início do funcionamento do cérebro, de como é feita a estrutura dos neurotransmissores que nós temos. O que são os neurotransmissores, para ficar claro para quem não está muito acostumado a essa leitura? São substâncias químicas que fazem a sinalização entre as células do cérebro, que são os neurônios, entre um neurônio e outro. E eles mudam o tempo todo. Então, até o tema que você levantou, como podemos aprender uma coisa nova? Sempre que nós vamos aprender uma coisa nova, porque o nosso cérebro está sempre acostumado a fazer aquele movimento repetitivo, sempre a mesma coisa. Quando nós vamos aprender algo novo, nós começamos a mudar as conexões cerebrais, mudar ali a sinalização daquilo. Por isso que às vezes é desconfortável. Você imagina aprender um idioma diferente. Você não sabe nada de inglês, vai aprender inglês. No início é desconfortável. Mas a partir do momento que você começa a entender aquilo, a se acostumar ali com a leitura em inglês, aquilo começa a fluir naturalmente. Eu nunca tentei aprender russo, por exemplo, mas imagina se você fosse aprender russo agora. No início eu imagino que seria uma catástrofe difícil. Mas se você for para a Rússia viver, por que você começa no dia a dia a aprender? Porque o teu cérebro vai formando novas conexões. Nós percebemos que estamos aprendendo algo novo a partir do momento que nós vemos que estamos consolidando novas informações, que estamos conseguindo principalmente aplicar aquilo no nosso dia a dia. É bem o exemplo que eu falei. Hoje, se eu for para a Rússia me comunicar em russo, não vou me comunicar com ninguém. Mas se eu morar, de repente, 6 meses na Rússia e começar a falar russo, daqui a pouco eu estou me comunicando com as pessoas. Então, aprendi algo novo. Mas isso, o teu cérebro passa por um processo que é o que a neurociência estuda. Talvez isso, ao meu ver, pelo que eu também pesquisei um pouquinho, tem a ver com a tal da neuroplasticidade. Talvez. Estou errado? Não. É bem interessante você falar nisso. O que é a neuroplasticidade? É exatamente a capacidade do teu cérebro de se adaptar a novas situações. Que é o que você citou no contexto de viver na Rússia, né? Sim, porque nós, quando nascemos, por que a criança, quando nasce, ela não consegue nem andar? Porque nós dependemos do cérebro para tudo, pra qualquer coisa que nós vamos fazer, até os movimentos, caminhar, falar, tudo. Então a criança, quando nasce, ela não caminha, ela não fala, ela ainda tem que aprender a comer, ela só tem reflexos.
Então, à medida que o sistema nervoso dela vai se desenvolvendo, por isso que as crianças nascem com aquela fontanela aberta, que é aqueles ossos Sim. que só vão se fechar totalmente por volta dos 7 anos de idade, para que o cérebro possa crescer, o sistema nervoso possa crescer e se desenvolver. Quando atinge um determinado nível de desenvolvimento, hoje é claro que o nosso cérebro, a nossa cabeça não cresce mais, mas a mudança que ocorre são nas conexões que nós estávamos falando. Então, por exemplo, se um dia... No número de conexões, você está falando? Aprender algo novo aumenta o número de conexões, o número de neurônios? Pode aumentar. Não aumenta o número de neurônios, né? O número de conexões que eu falo é o número de transmissões entre eles, a forma com que aquilo... né? A rede fica mais... A forma com que eles são transmitidos, principalmente as substâncias químicas, que são os neurotransmissores que vão ser envolvidos naquele processo. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que mora numa cidade do interior e de repente você se muda lá para São Paulo, do lado do viaduto do Chá, por exemplo. No início vai ser irritante, aquele barulho de carro, buzina, você vai querer entrar em desespero e sair dali. Mas talvez depois de 1 mês, 2 meses morando ali, aquele barulho não te incomoda mais. Porque o teu cérebro acostumou com aquilo, e aquele estímulo que antes era irritante começa a deixar de ser. Isso é a neuroplasticidade, você vai se adaptando a uma situação que é nova. Então isso tem a ver com a nossa capacidade de aprender. Porque se nós ficarmos sempre, o tempo todo, na mesma, fazendo as mesmas coisas, nós não vamos nos desenvolver nunca e o nosso cérebro vai ficar estagnado naquilo. Isso é importante, até tem estudos até para prevenção de doenças, por exemplo. A pessoa, quando vai ficando mais idosa, sempre existe uma tendência da plasticidade cerebral ir diminuindo. Agora, você consegue atenuar muito isso se você manter o teu cérebro em atividade. Então, tem vários tratamentos, inclusive para doenças neurodegenerativas, como doença de Alzheimer, que já tem estudos mostrando que quem mantém o cérebro mais ativo, mais em atividade, tem uma incidência menor dessas doenças. Não sei se eu fui claro em relação a isso. Mas é interessante que tu falou uma coisa sobre a repetição, né? Se eu fizer sempre as mesmas coisas, do mesmo jeito, deixa eu ver se eu entendi, não há tanto estímulo assim, logo a aprendizagem é menos efetiva, é isso? Porque, por exemplo, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque quando a gente vai ensinar algo, há uma crítica grande, por exemplo, a você fazer exercícios repetitivos, por exemplo, exercícios em problemas que envolvem física, no meu caso, né? Há uma crítica entre os estudiosos do ensino, né? Mas também há um outro lado em que, quando eu quero aprender algo novo, a repetição também é importante. Porque justamente pelo que você está falando, vai estimular uma área diferente, talvez o cérebro não entenda dessa forma. Será que é isso? Não, na verdade, a repetição ela é importante em muitos aspectos. Por exemplo, meu filho agora está estudando numa escola que é bilíngue. E ele está sendo alfabetizado em inglês. E lá o método deles é exatamente esse. Inicialmente, se alfabetizar, como é que você é alfabetizado em português? Você não estuda gramática do português lá, o que é paroxítona, o que é proparoxítona. Não, você vai ouvindo e a repetição que você vai ouvindo, daqui a pouco você está falando. Verdade. E eles usam mais ou menos esse mesmo método. Ele pega aquelas palavras que são mais frequentes em inglês, estimula a criança a estudar aquelas palavras, os pais a estudar com a criança em casa, para que elas possam aos poucos ir assimilando aquilo. Isso vem da repetição. Depois, aí que ela vai aprender a interpretação do texto, a gramática, ou seja, é um processo que é até um pouco ao contrário do que os cursos de inglês tradicionais fazem, né? Porque muitas das vezes eles querem ali ensinar a gramática uma pessoa que não tem ainda um vocabulário. É verdade. Não todos os cursos fazem isso, mas os mais tradicionais sempre fizeram isso. E o resultado não era muito bom. Então, a repetição é sempre bom. Um exemplo assim mais prático. Quando que você é melhor motorista? Quando você acabou de tirar a carteira ou quando você tem 30 anos de carteira? Com certeza. Porque você repetiu várias vezes, já dirigiu várias vezes, já passou por aquela experiência muitas vezes, você vai ficar um melhor motorista. Assim como o melhor cirurgião que operou já 30 mil pacientes, vai ser melhor do que o cirurgião que acabou de sair da residência. Ou o piloto de avião, que tem, sei lá,
15 mil horas de voo, não sei qual é a medida de horas de voo de um piloto de avião, mas com certeza quanto mais horas de voo ele tiver, mais ele vai ser experiente, vai ser proficiente naquilo. Mas esse caso pensando nas sinapses, vamos colocar assim? Pensando nas sinapses, as repetições de algo novo que você está querendo aprender, né? Essas sinapses, elas acontecem com mais intensidade, com mais frequência? O que vem a ser a sinapse? A sinapse é que o cérebro é um órgão, né, que é formado por células, que são os neurônios. E as sinapses são as conexões entre um neurônio e outro. Então, quanto mais coisas você vai aprendendo, mais você vai favorecendo a formar novas sinapses, novas comunicações, novos caminhos e novas sinalizações que envolvem elementos químicos ali, que são os neurotransmissores. Então, quanto mais coisas você aprende, é claro que você vai desenvolvendo aquilo. Foi esse o sentido que você perguntou? É isso. E a gente teria um limite? O nosso cérebro tem um limite de aprendizagem? Não existe um limite definido. Como é que a gente vai definir um limite? O limite é o quanto você está disposto a aprender e quanto tempo você vai viver, claro. Se você vivesse 1000 anos, você ia aprender muito mais coisas do que vivendo 80 anos, vivendo 90 anos. Né? Então, sim, não existe um limite claro. Tanto que uns vão chegar a níveis mais avançados. A gente tem os gênios da humanidade. Se a gente pegar aí o Leonardo da Vinci, o Albert Einstein, eles chegaram num nível bem mais alto. Por quê? Porque eles estimularam o cérebro principalmente para aquela finalidade que eles estavam fazendo. Agora, se nós pegarmos uma pessoa que viveu sempre no interior, que nunca teve muito contato, viveu sempre aquele trabalho braçal, nunca teve muito contato com o estudo, ele acabou que não desenvolveu muito aquilo ao longo da vida. Não quer dizer que o cérebro dele tem uma capacidade menor do que a do Leonardo da Vinci. Simplesmente ele não praticou, não desenvolveu. É a mesma coisa que o músculo. Uma pessoa que está na academia todo dia fazendo musculação vai desenvolver o músculo mais do que aquele que está lá jogado no sofá. Não que um tenha mais músculo do que o outro, simplesmente um está mais desenvolvendo mais, um está usando mais do que o outro. Sim. E aquilo vai se desenvolver mais. Pensando em técnicas de estudo, porque assim, para ensino, de uma maneira geral, o ensino de física requer também bastante técnica, né? Para diminuir essa dificuldade que os adolescentes têm em aprender. Essas dificuldades têm várias causas, né? Mas vamos pensar assim, com relação às técnicas de estudo, tem alguma que, ao conhecer melhor o funcionamento do cérebro, isso favorece a escolha de uma determinada técnica? Como, por exemplo, a gente citou aqui rapidamente a repetição. Realmente a repetição é uma das etapas importantes, né, para eu poder fixar, até porque depois de um certo tempo, se você lê ou ouve ou vê determinado conteúdo, você tem uma chance grande de esquecer após 24 horas. Então a repetição é importante. Mas além da repetição, que tipo de técnica de estudo está diretamente relacionada ao entendimento, né, de como é que funciona o cérebro em termos de aprendizagem? Quer dizer, a técnica de estudo seria mais eficiente para uma aprendizagem? Claro que isso é individual, né? Cada um vai se adaptar melhor. Na minha opinião, na verdade, quando nós falamos em técnica de estudo, existem diversas que estão o tempo todo criando novas. Eu lembro que quando eu estava na escola, no 2º grau, tinha um professor lá que era fã das técnicas de ensino, ele passava um vídeo para nós, falando sobre várias técnicas. Uma espécie assim, de querer romper com aquele modelo tradicional que era o professor lá no quadro falando e os alunos assistindo, que é uma técnica de estudo também, mas que o que se via é que muitas das vezes a eficiência não era muito boa, porque tinha aquele aluno que estava prestando atenção, o outro já dispersava, já começava a conversar do lado, o outro... Hoje, então, com o celular, eles estão até proibindo o celular. Na época não tinha celular ainda, era menos um distrator. Aí ele tinha várias técnicas, uma dividir em grupos para as pessoas discutirem determinado tema e depois apresentar, o outro que ele chamava lá de tempestade de ideias, que cada um ia dando uma ideia e para no final todo mundo discutir, enfim. Todas elas são válidas, o importante é
para saber qual que seria mais eficiente para o funcionamento cerebral, depende muito do teu objetivo. Se nós pegarmos tempos antigos, por exemplo, isso já na minha época de estudante já se criticava muito a decoreba, por exemplo. Mas se tu pegasse os mais antigos, lá da época do meu pai, a época de ensino deles lá de geografia era estudar o Rio Amazonas e todos os seus afluentes. Você tinha que decorar. Agora, pensa na vida prática, qual era a utilidade, a menos que você seja um topógrafo lá da região, qual a utilidade de você saber todos os afluentes do Rio Amazonas, você pode olhar no mapa e consultar. Então, naquela época, estou falando de 30 anos atrás, talvez, naquela época já se criticava esse tipo de ensino para dar mais um papel mais ao raciocínio, né? Você desenvolver o teu senso crítico. E hoje as coisas estão mudando de novo. Primeiro que veio a internet, que já teve uma mudança. Que antes, naquela época, você precisava fazer uma pesquisa, você tinha que ir na biblioteca, ver onde procurar, dava um trabalhinho maior, um esforço mental um pouco maior. Quando chegou a internet, veio o Google, você vai lá dar o Google e procura o que você quiser. Agora está chegando a inteligência artificial, que está revolucionando, está acabando de chegar, que está revolucionando completamente. Hoje, a gente acabou de falar ali de aprender inglês. Até um tempo atrás, aprender inglês, tinha um professor lá te ensinando, um curso de inglês tradicional, por exemplo. Quando chegou a internet, já tem os cursos online, já não precisava do professor presencial. Agora, com inteligência artificial, você cria professores que te ensinam como se fosse humano, interage, tira suas dúvidas, e agora? Com certeza esse assunto da inteligência artificial dá para conversar bastante, né? Esse aí é um assunto bem vasto e bem recente. É vasto, importantíssimo. Recente. Isso vai revolucionar a forma que as pessoas vão aprender. Algumas pessoas mais reacionárias, vamos dizer assim, ficam, ela vai acabar com o raciocínio, ninguém mais vai fazer. Não é que ninguém mais vai fazer nada, simplesmente vai ser uma forma diferente de se relacionar com a tecnologia. Mas, as Lécio, formas de trabalho vão mudar. Com certeza. Lécio, uma das maneiras da gente também favorecer a aprendizagem, quando a gente conversa com os nossos alunos, falar sobre ter um bom descanso também, um bom sono, mas a questão da alimentação. Eu queria te perguntar que tipos de alimentos assim realmente atrapalhariam frontalmente uma aprendizagem? Quando você está em casa estudando, de que forma esses alimentos, ou quais alimentos, poderiam atrapalhar uma aprendizagem? Isso já tem muito estudo sobre, porque se nós formos falar de alimentação, é um tema também bem amplo e bem vasto. Agora, a alimentação das pessoas hoje em dia ela é cada vez pior. Desde meados ali dos anos 90 não, do século XX, né? Nos anos 90 a coisa começou a piorar. Começou a vir aquela indústria de alimento ultraprocessado, aqueles alimentos industrializados, que descaracterizou completamente a alimentação da população. Então, e o que começou a se ver foi o aumento da incidência de várias doenças. Algumas meio que faziam uma relação óbvia. Pessoas estão ficando mais obesas porque estão consumindo mais calorias, aí tem mais diabetes tipo 2, aí tem mais hipertensão, e as pessoas estão infartando mais. Só que não foi só isso. Começou-se a perceber aumento da incidência de depressão, ansiedade, doenças neurodegenerativas, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doenças articulares. E aí começaram a estudar isso. De onde está vindo tudo isso? Por que as pessoas estão ficando cada vez mais doentes? Tem estudos até interessantes. Eu sou endocrinologista, então, na época que eu estava fazendo residência, o que eles viram, está aumentando a incidência de diabetes tipo 2. Mas diabetes tipo 2 é um tipo de diabetes que é claramente relacionado ao excesso de peso, má alimentação. Mas eles começaram a ver que começou a aumentar a incidência de diabetes tipo 1 também. E aí não tem essa relação. O diabetes tipo 1 sempre teve uma relação genética, principalmente em algumas regiões do mundo, a Sardenha, por exemplo, tinha uma incidência maior. Por que está aumentando isso? Provavelmente com alguns distúrbios imunes, né? E aí eles começaram a estudar o papel da alimentação e como ela pode modificar. O que eles viram é que o nosso intestino, por exemplo, é um órgão, que o papel do nosso intestino não é só absorver os nutrientes e jogar fora aquilo que não presta. Existem algumas bactérias que vivem no nosso intestino, todo mundo tem, então
Não adianta ficar igual o doutor Bactéria lá do Fantástico, caçando lá, tem bactéria na tábua do vaso. Teu intestino é cheio de bactérias, sempre vai ter. E tem que ter, porque você dá um alimento para elas e muitas são benéficas, vão produzir substâncias para você, produzir vitaminas para você. Nem todas elas causam doenças. Saber isso aí. Algumas começam a causar doenças quando tem um distúrbio do teu intestino, onde você começa a absorver alguns nutrientes que não era para absorver, algumas substâncias que não era para absorver. Por quê? Porque aquela barreira intestinal que era para absorver só o que é bom para você foi quebrada. E isso tem relação direta com a alimentação. E isso, eu estou dando uma resposta longa para chegar exatamente nesse ponto, porque isso vai ter relação com várias doenças sistêmicas do corpo, com todas essas que eu citei, inclusive aquelas que afetam o aprendizado, que afetam a memória. Então, ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, com certeza vai ser fundamental para você poder ter um aprendizado mais eficiente, para você, porque se você envelhece e a tua estrutura neuronal começa a decair, você começa a desenvolver, por exemplo, processos de demência, como a demência de Alzheimer, por exemplo, é claro que isso vai prejudicar o teu aprendizado e vai fazer até você regredir. E não é só isso, né? A partir do momento que você começa a gerar esses diversos gatilhos inflamatórios no teu corpo, você aumenta a incidência de ansiedade, a incidência de depressão, aí o estresse do dia a dia é outra coisa que dificulta ali a assimilação da aprendizagem, e as pessoas estão cada vez mais estressadas, hoje em dia cada vez mais dependentes de remédio para ansiedade. Ou seja, o alimento ele acaba diretamente e também indiretamente influenciando na capacidade de aprendizagem. Você está falando, Sim, se a pessoa não se alimenta direito, favorece o aparecimento de outras doenças, né? A partir do momento que a tua alimentação, você começa a deixar de comer aqueles nutrientes que são importantes para comer, principalmente nutrientes que são estranhos ao teu corpo, que é o que você encontra nos produtos industrializados, que são adicionados ali açúcares, gorduras industriais, e não é só isso, é corantes, é adoçantes, muitas substâncias que o teu fígado vai metabolizar e as consequências do nosso corpo muitas nem se conhecem. Okay. Então, com certeza, você ter uma alimentação saudável, ter uma hidratação adequada, vai favorecer o teu processo de aprendizagem. Eu ia te fazer uma pergunta e você acabou até já tocando nesse assunto, a questão da idade, né? Para mim também é interessante saber, eu tenho, por exemplo, alunos que precisam completar, fazer um supletivo, por exemplo. Às vezes tem alunos que são bem adultos, né? E acho que você comentou sobre pessoas talvez mais idosas. Existe, eu posso dizer que a idade é um limitante para aprender algo novo? Não é um limitante, né? Você vê pessoas bem idosas que conseguem aprender muita coisa. Mas é claro que quanto mais idade você vai tendo, a tendência do teu sistema nervoso é ter uma neuroplasticidade, que nós estávamos comentando, né? Digamos assim, vai diminuindo essa neuroplasticidade. Principalmente se for a pessoa mais idosa que não utilizou aquilo muito ao longo da vida, que não desenvolveu aquilo ao longo da vida. Sim, mas não é impeditivo para aprender algo novo, né? Às vezes exige um pouco mais de esforço, mas não é impeditivo. Tanta gente mais velha que vai fazer faculdade, aprende um monte de coisa. Sim. Então impeditivo com certeza não é. Você já falou da ansiedade, né? Tocou nesse assunto, é importantíssimo. Realmente tem muitos adolescentes com problema de ansiedade. E eu sinto também, eu sempre fui uma pessoa ansiosa. Aí uma coisa importante, né? A ansiedade crônica é algo diferente de dizer que estou ansioso por aprender algo novo, por exemplo, né? Eu sinto que, por exemplo, quando eu estou querendo aprender uma nova linguagem de programação, por exemplo, tem várias maneiras, vários recursos que você pode aprender. E isso acaba gerando ansiedade, porque às vezes não consegue achar o caminho mais eficiente para aprender algo. Mas a ansiedade crônica, que eu acho que você estava querendo falar, essa realmente ela é bem prejudicial, né? A ansiedade aguda é um pouco diferente, né? Porque claro que ela atrapalha também o aprendizado, mas é uma coisa um pouco mais fácil de você controlar do que aquela ansiedade que vem de anos, que você está sempre dormindo mal, está sempre estressado, aquilo está virando um círculo vicioso, que é uma coisa bem mais difícil de você reverter, mas que é claro que é possível reverter. Bom,
Eu sei da tua história, que você passou por uns cursos puxados, assim, grandes períodos de aprendizagem, até a tua própria faculdade exigiu bastante estudo da tua parte. Eu lembro também na minha faculdade de física, períodos que eram bem puxados. É, existe, no âmbito assim do entendimento, né, da neurociência, existe uma forma de a gente manter a motivação alta mesmo diante de carga ou sobrecarga de grandes aprendizagens, coisas complexas, como por exemplo a medicina, né, ou na física. Existe uma maneira de entender essa motivação, que a deixar ela em alta? A maneira é você ter um estado mental de estar sempre buscando o teu objetivo, né? Porque as coisas grandiosas que você vai querer fazer na vida não vão ser fáceis. Se fossem fáceis, não seriam grandiosas, todo mundo faria. Então, isso vai exigir um pouco mais de dedicação, vai exigir um pouco mais de determinação nesse ponto. E se vê que a coisa está muito difícil, de repente dar um passo para trás, para depois voltar. Importante você não perder ali o teu objetivo, que com certeza você vai chegar lá. Eu agradeço, Laércio, pela oportunidade. Eu tenho certeza que a gente não encerra esse assunto aqui, porque tem bastante coisa para discutir, né? Sim. Mas eu acredito que daqui a gente pode tratar de outros temas e em outra oportunidade daqui nós discutir podemos mais. Fazer outros episódios aqui do nosso Glucocast e desenvolver temas específicos sobre isso e até outros ramos, porque o assunto não acaba nunca. Obrigado você pela presença e até a próxima aí. Espero que você traga mais temas aí e apareça mais vezes. Com certeza. Então, um abraço a vocês, até o próximo episódio do nosso Glucocast.